Muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Então, vamos aqui começar a apresentação dessa aula exclusiva para quem deseja vencer a ansiedade. Então, primeiro, bem-vindos, obrigado por estar aqui comigo e parabéns por tomar essa iniciativa. Então, se você chegou até aqui, isso quer dizer que realmente você deseja iniciar aí a sua caminhada para vencer a ansiedade. Então vamos lá para os 3 pilares mais eficazes para controlar a ansiedade. Eu já deixo aqui esse dado, pessoal, foi publicado na CNN, cerca de 26% dos brasileiros têm algum diagnóstico, algum transtorno ansioso, é um número que chega a ser 1/4 da nossa população. Então, antes a gente tem que deixar alguns avisos para você. Se você estiver fazendo uso de qualquer medicação, mesmo assistindo essa aula, se sentindo seguro, mas não pare as medicações que o seu médico passou. Não mude nem o horário, tá certo? Sem a orientação do médico que está te acompanhando. Outro aviso será: se você realmente está dedicado a querer vencer essa ansiedade, então eu peço a você que desligue, por enquanto, as suas redes sociais. Não adianta você ficar tentando fazer uma coisa e outra, não vai acabar fazendo nenhuma das duas corretamente. E se você tiver como passar para a tela do computador, melhor ainda. Lembrando que aqui a gente não vai fazer algo que lembre uma aula, a gente vai fazer uma aula que será aí 30 a 40 minutos, então é algo que realmente necessita de um empenho da sua parte. E peço que você foque 100% agora nessa transmissão. Então, olha só, pessoal, quando a gente fala em ansiedade, há algumas coisas que as pessoas não sabem. Pensa que o único que você vai encontrar vai ser os sintomas ansiosos, mas não. Então, a ansiedade, sim, pode causar outros males, tá certo? Além dos problemas ansiosos. Nessa apresentação, você também a gente vai falar sobre os principais transtornos ansiosos, você vai descobrir, inclusive, mais ou menos qual é o seu transtorno ansioso e vai falar daquilo que mais te prepara para enfrentar a ansiedade. E só para quem ficar até o final, a gente vai falar alguns bônus aqui, principalmente bônus especial para quem ficar até o final dessa aula. E por que eu decidi montar essa aula, editar essa aula, é algo que eu já faço com meus pacientes particulares, em alguns do SUS que a gente tem condição de fazer, tem mais tempo, a gente acaba fazendo. Então, por que é que eu decidi? Por causa de uma repetição de padrões que vocês vão perceber aqui comigo. Então, olha só, eu já trabalhei em SAMU, já trabalhei em emergência, tanto psiquiátrica como emergência clínica, e a gente começa a observar um padrão de sintomas que sempre estão se repetindo. Isso aqui sou eu quando trabalhava no SAMU. Então, por exemplo, pessoas que chegam a uma emergência dizendo: estou sentindo uma pressão no peito, uma dificuldade, respirar, aquele peso, coração acelerado, e a gente faz um eletrocardiograma e o eletro está absolutamente normal. Ou também aquelas pessoas que chegam com uma certa dificuldade respiratória, falam para a gente: não estou respirando, não estou expandindo o pulmão corretamente, será que tem alguma coisa, aquela sensação de entalo, de asfixia, mas a escuta respiratória normal e os raios-x absolutamente normais. Ou até pessoas que fazem exames um pouco mais agressivos, né? Sente ali aquela gastura, aquela sensação de queima no estômago e acaba fazendo endoscopia. Outros acabam fazendo só uma ultrassom. E alguns até se submetem a exames mais complexos, como tomografia, ressonância da cabeça, outros elétrons. E, graças a Deus, todos estão normais, ou seja, são patologias que não são patologias orgânicas, são patologias mentais. Ou seja, de onde vem essa patologia? Vem justamente do transtorno ansioso, daquela pessoa que tem algum transtorno ansioso, às vezes sabe, às vezes não sabe de que é que se trata aquela ansiedade dela, e ela tem lá uma gama
de sintomas, como, por exemplo, tensão muscular, palpitações, dores de cabeça, falta de ar, o intestino às vezes não funciona direito ou funciona demais, pode ter tontura, náuseas, e assim, consequentemente, são pessoas que têm as mesmas queixas, pessoas que não se conhecem, não tem como elas terem combinado ter essas queixas, e esse padrão sempre se repete. E eu comecei a me questionar, né? Será se sou eu que estou exagerando esses padrões de repetição? Só sou eu que estou observando? Mas não, isso aqui são declarações avulsas que eu peguei na internet de pessoas que também têm sintomas parecidos. Então, ó, doença maldita, incurável, há 9 anos, sofrendo com isso, mesmo com antidepressivo, não fico bem. Um ansioso não tem vida, pois está sempre preocupado em passar mal. Então, às vezes, não é nem um sintoma físico mesmo, é só o sintoma mental dele sair e passar mal. Por isso que ele não sai, não tem interação social. Pessoas ansiosas têm hipersensibilidade às sensações do corpo. Isso é verdadeiríssimo. Então, interpretação errada da sensação normal do corpo, né? Então, qualquer formigamento, a pessoa já pode achar que é um derrame, um infarto. Isso é horrível. Ando 24 horas com ansiedade, como algo que vai dar errado a qualquer momento. Então, aquele excesso de pensamento ou ruminação de que algo vai dar errado. Então, realmente, não só sou eu que penso sobre isso. Há, sim, outras pessoas, há outros relatos de pessoas que também pensam igual as pessoas que me procuravam. E, ó, mesmo hoje, depois de 13 anos de formado, a gente percebe que esses padrões continuam se repetindo, tá certo? Então, já fiz mais de 10 mil atendimentos, tanto particular como SUS, e a gente percebe essa repetição nos padrões. Então, foi que eu percebi que as pessoas têm esses padrões, têm os sintomas ansiosos, mas elas não ficam boas por causa de uma série de motivos. Entre eles, por exemplo, tem dúvidas sobre a ansiedade, sobre a sua ansiedade, né? Muitas não tinham um acompanhamento correto. A pessoa simplesmente tem ansiedade e está, digamos, conformada. Eu tenho ansiedade como se fosse aí o fim, mas não é não. Seguiram orientações ineficientes ou erradas e levam a pioras dos sintomas. Então, sempre que você for fazer algo, saiba se aquilo que você está fazendo é realmente comprovado, se aquilo vai te ajudar de verdade. Então, eu trago mais um estudo aqui. Então, estudos e relatórios revelam que cerca de 20%, ou seja, de um quinto das pessoas que procuram atendimento em emergência psiquiátrica, um quinto, são por causa de problemas ansiosos, certo? Então, casos de ansiedade não tratada podem tornar-se problemas de saúde mental. E não só saúde mental, saúde física também. Quando a gente não trata a saúde mental, a saúde física também vai ser comprometida. Então, imagine se essas pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento que eu vou passar para vocês. O sofrimento seria bastante reduzido. Aqui eu trago para vocês, pessoal, algo que é muito sério, que muita gente acha que eu tenho ansiedade e meus sintomas vão ficar só esses. Não, isso é um engano. Então, não é que a ansiedade evolui para outras doenças, são os sintomas da ansiedade que podem provocar no seu corpo alguma lesão que pode causar uma doença mais grave. Então, a grande maioria das pessoas, de forma consciente, ela sabe que vai ter tremores, vai ter aqui um aperto no peito, vai ter uma oscilação de pressão, vai ter um queimor no estômago, um certo isolamento pequeno, mas tem um isolamento social, excesso de pensamento e preocupações. O que a grande maioria das pessoas não sabe é que esses sintomas aqui, apesar de ter origem mental, eles vão levar a uma repercussão física. Então, de forma inconsciente, as pessoas não sabem que essa elevação, às vezes até abrupta, da pressão, pode levar a um risco aumentado de AVC, um risco de infarto. Então, a pessoa pode ter uma queda na produtividade por ficar mais distraída nos próprios pensamentos. Há um risco maior de uma gastrite, em último caso, se não tratada, até úlcera, aquela pessoa que sempre está com queima, faz endoscopia, não tem nada, está
só com aquela gastrite leve, então uma diminuição de renda por não conseguir produzir corretamente no trabalho, uma piora nesse isolamento social, chegando às vezes até ser grave, a pessoa perde o convívio com todo mundo, risco aumentado de autodestruição e, ultimamente, vem se associando a alguns casos de ansiedade com risco aumentado de Alzheimer pelo estresse oxidativo que a ansiedade crônica pode levar. Então, olha só, pessoal. Depois de vários anos vendo na prática os mesmos padrões se repetindo, eu entendo exatamente o que os pacientes estão sentindo, tanto por ter atendido vários na emergência, como ter atendido vários no serviço particular e no SUS, a gente começa a perceber exatamente, inclusive até quando o paciente começa a falar com a gente já vê que é um transtorno ansioso. Então, baseado nisso, eu elaborei os 3 pilares mais eficazes para controlar a ansiedade. E a gente vai passar para vocês hoje eles. Então, contendo exatamente aquilo que vocês precisam. Isso aqui são relatos de pessoas que já passaram por mim, estão fazendo tratamento medicamentoso, uns a gente já tirou o tratamento medicamentoso, mas continua com esse sistema que a gente passa aqui para vocês. Então, o conhecimento que vou te apresentar hoje já libertou muitas pessoas da ansiedade. Então, aqui, ó, mas com relação à ansiedade, está tranquilo, estou conseguindo dormir tranquila, estou conseguindo me cuidar e aderir de verdade ao tratamento pela primeira vez na minha vida. Então, a corrida agora é uma terapia para essa pessoa, mas estou melhor com relação ao que estava. Então, a gente também não pode esperar e rapidamente, que é outro engano que as pessoas às vezes têm, ficar bom de uma hora para outra. Isso não acontece. Então, aqui também. Depois de uns 3 dias, a ansiedade diminuiu. Desde já, obrigado, você tem sido uma bênção na minha vida. O senhor, mesmo com essas gotas, o sono, mesmo com essas gotas, eu durmo a noite inteira. Ela está se referindo aqui à melatonina, mas a ansiedade está controlada. Teve uma melhora considerável. Estamos muito felizes e muito agradecidos ao senhor. Agora vejo uma luz no fim do túnel. Então, essas pessoas se submeteram a esse protocolo das 3 estratégias que eu vou passar aqui para vocês. Então, muito prazer, vou me apresentar agora. Você continua comigo. Muito prazer, meu nome é Felipe Medeiros, sou médico desde 2011, faço atendimentos na psiquiatria, com mais de 1.000 atendimentos, em particular SUS e ambulatório, emergência psiquiátrica, entre outros. Sou professor universitário do internato de psiquiatria. Então, todo médico, quando vai se formar, ele passa pelos meus conhecimentos. Então, já deixo para vocês aqui, futuros ex-ansiosos, ou seja, vocês vão sim deixar essa ansiedade de lado. Podem ficar tranquilos que hoje vocês terão acesso a um conhecimento exclusivo para... Então, para quem quer ter paz mental e menos preocupações, para quem quer ter segurança e autoconfiança, ou seja, sair a hora que quiser, sem aquele medo de ser julgado, sem o medo de que algo vai dar errado. Liberdade para as interações sociais, sentir-se livre para interagir com os outros, sem o medo do julgamento. Então, sim, vamos ao conteúdo, e a gente já começa nesse conteúdo falando para vocês, pessoal, dos padrões de erros, tá certo? Que é muito importante vocês entenderem isso. Então, o primeiro erro é a falta do conhecimento sobre a própria ansiedade. Então, às vezes as pessoas não reconhecem aqueles sintomas como sendo da ansiedade e acabam julgando que aquele sintoma é de uma doença física. Então, conhecer seus sintomas é muito importante, né? Vai levar à negação daqueles sintomas, muitas vezes ao preconceito sobre o transtorno. A pessoa nega que tem o transtorno e quando alguém vai conversar com ela ou oferece ajuda, ela também vai negar essa ajuda. E algo que é importante é conhecer o seu tipo de ansiedade. Você vai ter aí algo mais ou menos em torno de 7 subtipos principais. Erro número 2
estratégias ineficazes. Então, as pessoas começam a fazer uso, às vezes, de droga, de álcool e de outras substâncias que apenas pioram a situação. Pode até, no início, achar que aquilo está melhorando, mas, na verdade, não, vai piorar sim. Às vezes iniciam com tratamentos populares sem a menor comprovação. Então, tudo que a gente vai falar para vocês aqui tem comprovação e eu vou mostrar de onde a gente tirou essas comprovações. São estudos longitudinais, ou seja, há muito tempo, e comprovados cientificamente. Então, às vezes, tem uma expectativa de um alívio imediato. Então, a gente tem que lembrar sempre que qualquer ansiedade, ela não surgiu de forma rápida e ela também não vai embora de uma forma rápida, né? Então, ela evita situações. A gente vai ver que a evitação é algo que só piora a situação. O erro número 3 é não saber o rumo seguir, né? O rumo que você vai seguir. Então, às vezes, você conhece um pouco da sua ansiedade, você faz alguma coisa dentro daquilo que é comprovado, mas você não sabe que rumo seguir. Então, o que deve ou não beber e comer, conhecimento de práticas comprovadas, exposição forçada, que é a errada, a gente vai ter a exposição, mas não pode ser forçada, e principalmente as práticas da terapia cognitiva comportamental, que a gente vai falar adiante. Algo que a gente sempre vê o paciente que tem algum transtorno de ansiedade é ele ficar se culpando, ele achar que todo mundo é mais forte do que ele e que aqueles sintomas dele é uma besteira, é uma frescura. E quando as pessoas não, quando ele não diz isso, às vezes algumas pessoas dizem e ele acaba se convencendo. Então esses erros são cometidos não é por falta, não é porque falta de Deus ou falta de qualquer outra coisa, e sim por falta de conhecimento específico, que é o que você está adquirindo agora. Então, o meu compromisso agora com vocês é justamente passar o que te falta, tá certo? Para você se livrar dessa ansiedade. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai começar a entrar, de fato, nos 3 pilares, que foram os pilares que mais mostraram resultados no transtorno, do tratamento dos transtornos ansiosos. Então, organizar o processo em 3 pilares ou 3 etapas é a forma mais eficaz de controlar. Então, o primeiro pilar, a primeira etapa, é a etapa do conhecer, né? Conhecer o quê? Conhecer a ansiedade e conhecer a sua ansiedade. A segunda etapa é a etapa do fortalecer. Então, eu vou falar para vocês aqui de 7 fatores que vão te fortalecer para que você passe para a próxima etapa de uma forma mais tranquila. E que próxima etapa é essa? Que é a etapa do enfrentar. É quando a gente vai ter aplicações da terapia cognitiva comportamental direcionada. Não é qualquer terapia comportamental, é a terapia comportamental para o seu transtorno de ansiedade. E você vai entender como é que isso é possível. Então, falando aqui do primeiro pilar, que é o pilar de conhecer a ansiedade, é muito importante a gente entender que todos nós nascemos com uma certa genética para a ansiedade, mas ao longo das nossas experiências, essa genética vai tomando conta do nosso corpo. Então, é aqui onde vai ter o processo neuroevolutivo. Todos nós somos frutos de alguém que teve ansiedade e fugiu na hora correta. Então, o enfrentamento ele deve ter na hora correta e fugir na hora correta. Então, quem não percebeu o perigo e não fugiu no momento correto, ele foi selecionado e, infelizmente, não passou sua genética para frente por motivos óbvios, ou seja, ele não sobreviveu àquela ameaça. Então, o homem das cavernas lá, que sobreviveu a essa ameaça, quando ele percebia o momento da ameaça, ele fugia. Ele podia até enfrentar no momento que ele via que dava para ele enfrentar. Mas enfrentar sem ele estar preparado não dava. Então, se ele saía para caçar e achava que ali naquela moitazinha ia estar uma lebre e aparecia um tigre dentro de sabre, ele não ia conseguir enfrentar com uma arma de caçar uma lebre. Então, nesse momento, ele vai ativar um sistema chamado sistema simpático, onde ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai ter o sentimento de urgência e de pensamento. Então, nesse momento, é normal que isso aconteça frente a algo ameaçador. Então, ele tem que fugir. Ou ele luta ou ele foge. Então, nesse momento, se ele não está preparado, o correto a fazer é fugir. Mas olha só, pessoal. A partir do momento onde
ele passa perto da moita, não há a ameaça e ele foge achando que tem aquela ameaça, é o que a gente diz de medo aprendido. Então a gente tem que entender uma coisa: a ansiedade por si só não é uma doença. O que é a doença é o transtorno ansioso. É quando o que a gente vai falar um pouco adiante. É quando aquele sintoma do momento do estresse aparece sem ter o estresse real. Então aqui não tem o estresse real e ele está se comportando pensando como se tivesse. Então a reação emocional normal e necessária, essa é a ansiedade, todos nós experimentamos no momento da nossa vida. Mas a partir do momento que esses sintomas aparecem sem um agente agressor verdadeiro, é onde a gente vai ter o transtorno de ansiedade, ou seja, é um medo aprendido. E nesse momento, pessoal, imagine aqui o homem das cavernas, lá na sua caverna, tranquilo e calmo, e ele não consegue mais parar de pensar naquele agente agressor, mesmo sem ter tido o embate. Aqui a esposa dele, digamos assim, está tentando preparar a comida, mas não tem comida porque ele não caçou. Então, a partir do momento que esse transtorno começa, esse excesso de pensamento começa a ter uma intensidade e uma frequência desproporcional à ação, ou seja, ele não está frente ao agente agressor, mas não consegue parar de pensar no agente agressor. É excessivo e persistente, interfere nas suas atividades cotidianas, leva a um prejuízo tanto social, profissional e nas suas interações pessoais. Nesse momento, a ansiedade se tornou um transtorno. Por quê? Está afetando toda a vida dele sem ter o agente agressor verdadeiro. E aquela situação a gente pode levar para o nosso dia a dia. Então, sempre que a gente está ansioso devido a uma situação, a gente já passou por uma situação parecida que está retornando ao nosso sistema nervoso. Aqui, pessoal, é mais explicando como é que os fatores envolvidos na ansiedade. Então, a gente criou esse esquemazinho aqui, que é uma balança, tá certo? De um lado, a gente tem a carga genética, que vai corresponder de 50% a 30%, ou seja, ninguém nasce ansioso por si só. É lógico que a ansiedade por si só é a metade dos sintomas. Então, a nossa carga genética deriva da 50% dos. Ó, é muito importante a gente entender aqui que cerca de 30 a 50% da ansiedade ela vem da carga genética. Então, a carga genética ela nunca é sozinha preponderante. A gente não nasce ansioso, a gente nasce com a genética um pouco maior, um pouco menor para ser ansioso. Mas a genética sozinha não vai levar ninguém a ter ansiedade. A gente vai ter que ter aí os outros fatores, que seriam as nossas experiências, tá certo? Que são experiências traumáticas, por exemplo, ou seja, os medos que a gente teve, e aqui os neurotransmissores que estão aqui envolvidos, como, por exemplo, serotonina, dopamina e noradrenalina, e as experiências estressantes, como trauma, abuso e eventos desafiadores, como, por exemplo, no seu dia de trabalho, no seu dia a dia de trabalho, toda vez que você se deparar com algo que é desafiador, você pode enfrentar ou não. A partir do momento que você enfrenta e não logra êxito, aquilo pode tornar-se uma memória negativa e no futuro vir a gerar sintomas ansiosos, sendo aí uma experiência que irá desbalancear aqui a balança. Então vamos para o nosso próximo slide que a gente vai explicar um pouco melhor. Então olha só, quando a gente fala em transtorno ansioso, é quando a gente tem algo que tira o equilíbrio dessa balança, tá certo? Então a gente tem que lembrar que a genética sozinha não vai mudar, não vai desequilibrar essa balança, mas sim a interação dos neurotransmissores que não estão funcionando bem vão pesar aqui desse lado da ansiedade ou as nossas experiências, o excesso das nossas experiências negativas, que também vão levar aqui a um desbalanceamento junto com a genética, levando à ansiedade. Então, quando a gente fala dos principais transtornos ansiosos, pessoal,
são esses aqui. Então, a gente não vai falar aqui, por exemplo, do transtorno de ansiedade específico. Eu tenho medo de abelha, eu tenho medo de formiga, de alguma coisa. Não, a gente vai falar dos transtornos que são mais incidentes e recorrentes, tá certo? Como, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que tem um excesso de preocupação associado com, por exemplo, irritabilidade, uma concentração um pouco mais falha, é aquela pessoa que deita para dormir e o excesso de pensamento não deixa ela dormir, ela está sempre tensa. O transtorno de pânico, que é aquela pessoa que fica tendo crises de ansiedade, crises de pânico, tanto faz, de repetição, sem um motivo aparente, ou seja, aquela pessoa que tem, por exemplo, tontura, vertigem, palpitações, tremores, parestesia, que é o formigamento. Ela, durante a crise, ela acha que está morrendo, ela acha que está enlouquecendo. Ela só precisa ter 4 sintomas. Agorafobia. Agorafobia é um nome estranho, né? Agorafobia, mas é o medo de estar em locais, por exemplo, muito abertos, muito fechados, ou dentro de transportes públicos, em filas, que é aquela pessoa que acha assim, se eu passar mal agora, eu não vou ter como buscar ajuda e vou acabar morrendo sem ter ajuda, por não ter um acesso rápido à saída. Fobia social é aquela pessoa que tem uma dificuldade aumentada nas interações sociais, como, por exemplo, na escola, na universidade, no trabalho. Às vezes são pessoas que até para perguntar, tirar uma dúvida em um shopping, ela pode sim vir a ter dificuldades por não ter passado algum problema no passado, e isso marcou ela de forma negativa e hoje ela não consegue mais interagir socialmente. O transtorno obsessivo compulsivo, tão falado TOC, que é aquele excesso de pensamentos obsessivos, normalmente repetidos, naquilo que você sempre faz, por exemplo, estou sempre com vontade, ou sempre uma vontade imperativa de escovar os dentes, se eu não escovar, pode ser que eu tenha cárie, pode ser que caia algum dente, ou às vezes coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, se eu não escovar os dentes, vai acontecer uma coisa muito horrível com meu pai ou minha mãe. Mas tem gente que tem os pensamentos obsessivos por fechar portas, por exemplo, ela vai várias vezes olhar a porta, ela sabe que a porta está fechada, mas ela tem que olhar a porta, porque se ela pensa assim, se eu não olhar, vai acontecer uma coisa horrível comigo ou com meus familiares. O transtorno de estresse pós-traumático, que pode não parecer, mas é uma ansiedade muito forte, que é aquela pessoa que passou por algo que envolveu a vida, ou seja, um risco de vida, como um abuso sexual, um assalto, um acidente de trânsito, e ela começa a ter pensamentos recorrentes, intrusivos, de que aquilo pode acontecer novamente, ou pesadelos sobre o ocorrido, ou até evitar pessoas e locais que estejam envolvidos no agente traumático. Então, transtorno de ansiedade de doença é aquela ansiedade que ocorre em uma pessoa que tem muito medo de adoecer. Então, ela fica ou procurando, são basicamente 2 tipos, ou procurando de forma contínua exames que vão possivelmente diagnosticar uma doença muito grave, apesar de não ter nada no seu corpo que leve a pensar que está com aquela doença, ou pessoas, o oposto, que é aquela pessoa que tem tanto medo de ter uma doença grave, que ela foge de tudo que lembre ela de uma doença grave. Ou seja, se uma pessoa começar a conversar sobre uma doença grave, ela sai de perto. Se alguém oferecer ajuda, ela se esquiva. Então, é sim um transtorno muito sério das pessoas, transtorno de ansiedade de doença. A pessoa sempre acha que pode estar com doença grave. Então, falamos aí dos transtornos ansiosos. Espero que você tenha mais ou menos identificado qual é o seu transtorno ansioso. E a gente já deixa aqui um outro aviso, né? Que é óbvio que em uma aula de 40 minutos, não sei nem quanto tempo a gente já está falando aqui sobre ansiedade, eu não vou conseguir te passar tudo, mas eu vou fazer tudo aqui para passar o essencial daquilo que você precisa saber, né? E quando você dominar o conhecimento, a ansiedade e o medo vão embora. O segundo pilar, pessoal, que é o pilar, digamos assim, de fortalecimento, aquele pilar onde você vai usar das práticas, dos fatores não medicamentosos que vão te fortalecer para que você prossiga seu tratamento e que você enfrente a ansiedade,
lá na terapia cognitiva comportamental. Então, está aqui nessa figura, nesse esquema, sono, nutrição, respiração, hobbies, rotina, e a gente vai falar um pouco mais de cada um deles. Então, que fatores são esses, né? Antes parecia ser um segredo, mas não é, isso está publicado. Quem quiser individualmente, porque você não, infelizmente, você não vai encontrar um artigo que fale de todos juntos ou um tratamento que inclua todos juntos, mas são os fatores são esses aqui. Então, sono, alimentação, atividade física, respiração, conexões sociais e hobbies, ter uma rotina regular e as práticas de mindfulness. Então, isso aqui a gente bota como segredo, mas não é isso, é publicado, que é o que a gente vai falar agora. De onde é que a gente tirou esses 7 segredos, né? Então, esses 7 fatores, melhor dizendo, eles não fui eu que criei, tá certo? Então, isso estão em grandes estudos. Então, todo grande estudo sobre o tratamento não medicamentoso da ansiedade vai incluir inúmeros fatores. Mas lá nesses estudos, esses 7 fatores que a gente passou para você estão sempre os 10 primeiros. Vão mudar a ordem entre eles, ou vão mudar, por exemplo, que hobbies e a interação social estão separados, em alguns estão juntos, alguns atividade física e alimentação estão juntos, em outros estão separadamente. Então, falando um pouco sobre o sono, as pessoas não sabem quanto tempo elas precisam dormir para ter um repouso adequado, ou às vezes acham que todo mundo precisa dormir 8 horas. Não, o sono vai variar um pouco de acordo com a idade. As pessoas não sabem que hora começa uma boa noite de sono. Isso aqui a gente vai falar para vocês agora. É o seguinte, a boa noite de sono de hoje à noite começou assim que você levantou. Tem que se expor ao sol o mais rápido possível. Para ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, completamente escuro. Não adianta ser um ambiente ter um pouca luminosidade, tem que ser totalmente escuro. E durante escureceu, se exponha à luz não branca, luzes que a gente diz mais quentes, mais para amarela. E aqui, substâncias que propiciam o sono, como, por exemplo, melatonina. Por que melatonina é bom para o sono? Porque ele vai fazer com que induza pouco sono, mas sim, principalmente, porque aprofunda o sono. Então, muita gente toma melatonina apenas pensando em indução do sono, mas a melatonina é muito bom para aprofundar o sono. O próximo fator, que é a alimentação, tá certo? Então, muita gente acha que o triptofano é algo que a gente precisa suplementar, a gente não precisa suplementar. O triptofano a gente encontra na nossa alimentação de forma muito boa, mas a gente precisa suplementar um pouco do magnésio. Que o nosso solo é muito pobre em magnésio, então a gente precisa suplementar magnésio ou comer bastante coisas que têm magnésio. Substâncias que pioram a ansiedade. Então, por exemplo, farinha branca, os carboidratos refinados, eles vão piorar e muito a questão da ansiedade. Falando um pouco aqui da saúde intestinal, a gente sabe que 90% da nossa serotonina ela é produzida no nosso intestino, mas não chega no nosso cérebro. A serotonina produzida no intestino não chega, ela é usada no próprio intestino. E vai entrar em associação com os probióticos. Muita gente não sabe. Probióticos são bactérias boas. Então, é importante, sim, tomar algum suplemento ou comer algo que tenha bactérias boas e que, em detrimento, fazem com que as bactérias ruins não aumentem, certo? E nós podemos também usar fibras pré-bióticas. As pré-bióticas querem dizer que são fibras que propiciam que as bactérias boas cresçam. E aqui é a vitamina B12, que muitas pessoas que não se alimentam de carne ou que estão com problemas intestinais têm que fazer a reposição da B12, principalmente de forma sublingual. Falando um pouco sobre a atividade física, então a atividade física ela é importante porque ela libera endorfinas, vai dar aquela sensação de bem-estar, tá certo? Existe atividade física que é mais eficiente em reduzir a ansiedade e existem atividades físicas que não são boas em reduzir a ansiedade. Por exemplo, não é boa a esteira e a bicicleta ergométrica, não são boas
para reduzir a ansiedade. E algo que pode piorar a tua ansiedade é o foco na estética e na competição. Esse aumento também na intensidade, quando ultrapassa a sua capacidade de resolver, ela também não é boa para a ansiedade. Respiração. Quando a gente fala em respiração, todo mundo sabe respiração, você não estava aqui. Mas a frequência correta da respiração, a gente não sabe. Então, você passa de 30 incursões respiratórias por minuto, você acaba não mais respirando de uma forma que teu organismo perceba que você está em um momento seguro. Quando você aumenta essa frequência respiratória, você acaba liberando algo chamado adrenalina, que vai ativar o sistema nervoso simpático e vai te induzir a lutar ou a fugir, mesmo sem ter nenhum agente agressor. As práticas respiratórias, existem muitas, mas o que a gente vai falar aqui é a prática abdominal, onde você expande completamente o seu abdômen, aumenta a capacidade de volume da caixa torácica e você tem uma ventilação e, consequentemente, uma troca de nutrientes e oxigênio melhor. E aqui existe uma respiração que você pode usar qualquer dia, inclusive à noite, ajuda a dormir também, que é a respiração 4-7-8. Muitos atletas, militares usam essa respiração porque você inspira, ou seja, puxa o ar por 4 segundos, segura por 7 segundos e solta o ar por 8. O intuito aqui é você não ativar o sistema simpático, que é o sistema de fuga e luta, e aumentar o tempo expiratório. Conexões sociais e hobbies. Então, por exemplo, uma conexão social muito boa, que são as religiões, além do contato com algo maior do que você, a gente vai ter interação com pessoas que pensam parecido com você. Então, elas têm que ser interações genuínas, né, com a qualidade, um aprofundamento naquilo que é interesse em comum. As práticas, para ter mais conexões, elas são mais eficientes quando você, por exemplo, se exercita em grupo, quando você marca encontros com aquelas pessoas que têm interesses parecidos com você, e algo que a gente sempre recomenda é o voluntariado. Isso ajuda demais você a ajudar pessoas. Você vai ver que você sai mais leve do que quando você chegou no local onde você praticou o voluntariado. E há, sim, algumas práticas de hobbies que são mais, digamos assim, que melhoram ainda mais a ansiedade. A gente vai citar aqui, por exemplo, colecionismo, pintura, música e artesanato, tá certo? Inclusive, tem pessoas que têm hobbies de produzir músicas. Ter uma rotina. O pessoal fala, doutor, como é que ter uma rotina na psiquiatria é diferente? Não, não é diferente. É igual. Então, todo mundo precisa ter uma rotina. E o que é ter uma rotina? É você ter previsibilidade do que vai acontecer na sua vida por pelo menos uma semana. Isso vai te deixar bem menos ansioso, porque vai levar a não ligar ou ligar muito pouco o sistema de fuga ou luta, que é o simpático. Você vai ligar o parasimpático, que é o de tranquilidade. Se eu sei o que vai acontecer, eu não preciso me preparar para lutar. Então, evita a procrastinação, reduz aquele pensamento de ruminação. Se você sabe o que vai fazer, você não fica procurando ainda o que fazer, e diminui o estresse por tomada de decisão. Eu sei o que eu vou fazer. Práticas de mindfulness. Vai falar um pouco mais calmo, mindfulness, porque muita gente não sabe nem o que é isso. Então, mindfulness quer dizer estar corpo e mente no mesmo local. Então, aqui o exemplo que a gente trouxe na figurinha é uma pessoa passeando com seu cachorro. O cachorro está vendo o ambiente, as árvores e o sol, mas a pessoa que está nesse local, ela está pensando nos seus problemas. Então, o corpo está num canto e a mente está em outro, completamente diferente. E isso, pelo incrível que pareça, piora muito a ansiedade. E o contrário, você manter-se corpo e mente no mesmo local, te ajudará bastante. Então, para uma prática de mindfulness, é só fechar os olhos, relaxar e prestar atenção apenas na sua respiração. Mantenha a mente completamente esvaziada, como se tivesse uma tela em branco, uma tela completamente preta. E se por um acaso você devagar, ou seja, se sua mente for para algo que não é o programado, que não seja a nossa respiração, você
volta e mantém-se ali. E essa é uma prática que você deve fazer, por exemplo, 3 vezes por dia e cada vez de 3 a 5 minutos. E o último, pessoal, que é o terceiro pilar, ou pilar do enfrentamento, que é enfrentar a partir do momento que você conheceu, você fortaleceu, agora você vai para a prática do enfrentamento, tá certo? Então, que é a terceira etapa, que é a etapa da TCC. Muita gente não sabe o que é isso, TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. E a gente vai passar para vocês aqui o que é uma terapia cognitivo comportamental. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala em terapia cognitivo comportamental, a gente colocou, inclusive, o nome grande aqui e decifrou cada pedaço dele. Então, a ideia é que você tenha uma etapa, tenha uma terapia focada para o seu problema, que a gente vai explicar como é que isso vai acontecer. Então, é entender e mudar os padrões de pensamento. Terapia quer dizer tratamento das questões emocionais através de habilidades mentais para melhorar ações em resposta a um estímulo interno ou externo. O interno, com certeza, são seus pensamentos, e o externo são as situações corriqueiras do dia a dia. Então, a partir do momento que você trata essas questões emocionais com as suas habilidades mentais, você vai ter uma resposta adequada a cada situação. Então, as habilidades mentais, elas são treináveis. E algo que é bem interessante é que cada pessoa, dentro do seu cérebro, tem literalmente uma caixinha de ferramentas que, se você souber usar, ela sempre está lá desde que nasceu. Se você souber usar, essa caixa de ferramentas vai te trazer excelentes resultados. Então, no exemplo aqui, explicando ainda mais, então você vai ter uma situação, a situação é a seguinte: é uma situação de trânsito. Essa situação ela não é contra você, nem a favor de você, ela apenas existe. Então, essa situação vai te levar a pensamentos, que normalmente são pensamentos automáticos, é aquele pensamento que assim que você chega em um trânsito, você já começa a ter esses pensamentos vão te levar a emoções, essas emoções podem ser positivas ou emoções negativas, e essas emoções vão te gerar ações. Ações como, por exemplo, xingar alguém, se irritar, ou uma ação neutra. É apenas a realidade, não preciso me chatear com isso. Ou uma reação boa, que é uma reação, digamos assim, disfuncional frente a isso aqui. Então a gente tem que lembrar que aqui não é para você ter uma reação disfuncional, uma reação desproporcional àquilo que acontece, mas sim uma reação compatível com o que está acontecendo. E ainda falando um pouco mais, pessoal, aonde é que a TCC atua? Ela atua justamente nesse momento, onde tem a situação e essa situação vai gerar pensamentos. Depois que desencadeia isso aqui, não tem mais como parar. Então, a situação ela apenas existe, é uma situação aqui hipotética de uma festa, você vai ter pensamentos bons ou ruins baseados nas suas experiências anteriores e no seu aprendizado, naquilo que já aconteceu com relação àquilo ali, esses pensamentos vão ter uma reação emocional e vão te levar a uma ação. O que é esperado para a gente numa festa? É o medo, é você estar alegre, você estar apático. Então, é estar alegre. Então, por algum motivo, em algum momento, você aprendeu que você deveria estar apático ou você aprendeu que deveria estar com medo. Então, são reações disfuncionais frente a uma situação específica. E olha só, pessoal, através da terapia cognitiva comportamental, você vai ter para cada tipo de transtorno ansioso um tipo de terapia que é específica, onde você vai identificar as suas emoções, os seus pensamentos, vai questionar e vai ressignificar ao final de tudo. Então, você identifica, questiona, vai criar outras situações e vai até o seu organismo tornar aquela situação, se você substituir aquele pensamento por outro,
funcional. Então, você vai substituir até o seu organismo perceber daquela forma automaticamente. Então, você só passa para a próxima etapa de cada TCC quando você tiver ressignificado a etapa atual. Então, vai existir TCC que é para transtorno de ansiedade generalizada, para o transtorno de pânico, agorafobia, fobia social, transtorno de ansiedade de doença, o TOC e o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Cada um tem uma TCC diferente e você não precisa fazer todas, você precisa fazer apenas a sua. Então, como eu falei, pessoal, não há como, em uma aula, não sei nem quanto tempo a gente passou, mas acredito que passou dos 40 minutos, eram propostos, não há como, em 40 minutos, a gente passar literalmente tudo para vocês. Então, a gente se esforçou bastante para que pudesse, pelo menos, ter o essencial para vocês, tá certo? Então, é óbvio que uma apresentação de 40 minutos, uma aula de 40 minutos, eu não vou conseguir te passar tudo. Mas eu acredito que passei o essencial daquilo que você precisa saber. Mas, quando você dominar o conhecimento, a sua ansiedade, o seu medo vão embora. Então, pensando nisso, pessoal, quem ficou aqui, eu espero que tenha aprendido, mas quem quiser continuar, a gente vai passar algo mais para vocês aqui, que é o seguinte: pensando em passar de forma completa para vocês, eu preparei um curso 100% online, ou seja, tudo que a gente viu vão ter aulas específicas e vamos ter também, de forma mais aprofundada, falando sobre os fatores que vão te preparar para a terapia cognitivo-comportamental. E vamos falar também de forma específica cada uma das terapias cognitivas comportamentais. Então, olha só, pessoal. Ansiedade sob controle é o nome do nosso curso, do curso que a gente criou. As 3 estratégias naturais mais eficazes para controlar a ansiedade. Então, tudo que a gente falou aqui até agora está dentro do curso, mas bem mais aprofundado. Não há como a gente falar em 40 minutos, ou 50 minutos, ou até 1 hora aqui. Todos os tipos. E há também questionários que a gente vai passar para que você tenha uma certeza ainda maior de qual é teu transtorno. Falar de forma aprofundada dos 7 fatores que vão te fortalecer, que vai te proporcionar um enfrentamento seguro aqui da terapia cognitiva comportamental. Então, para quem é esse curso que a gente criou, pessoal? É para a pessoa que quer de verdade ter mais controle sobre a sua mente. É para a pessoa que de verdade quer dar um basta na ansiedade e que deseja ficar livre disso tudo. É para as pessoas que querem sair do estado atual que estão, que seria esse estado de não ter controle sobre a mente, estar preso na própria ansiedade, e irão atravessar a ponte que seria o nosso curso. Então, conhecer a ansiedade, fortalecer através dos 7 fatores e enfrentar a ansiedade através da terapia cognitiva comportamental. Então, a pessoa vai sair desse estado e vai para um estado futuro, onde ela vai ter mais controle sobre a mente dela, ela vai ter controle de forma natural com os 7 fatores e ela vai se livrar definitivamente desse transtorno. Então, no curso, pessoal, você vai ter acesso a inúmeras coisas, certo? Então, você vai ter acesso a tudo que eu falei aqui e muito mais. Qual é o valor do curso, né? Que as pessoas sempre nos perguntam. Então, no curso você terá as videoaulas e todo o conteúdo. Lembrando, já deve ter comentado com vocês, é algo inédito, eu não conheço nenhum curso que englobe essas 3 estratégias juntas. Você vai ter eles sim separados, você vai ter curso sobre TCC, você vai ter falando dos fatores que te fortalecem e falando da ansiedade.
mas falando dos três juntos e interligados, ou seja, aqui a gente vai falar de cada um pouquinho, mas pensando em interligados. Isso eu acredito que é inédito, não conheço nenhum. E trazer sua vida de volta de uma forma mais tranquila. E o curso, pessoal, como vocês viram aqui, é uma forma, é prático. Eu vou trazer bastante esquemas, bastantes gráficos, para você entender de forma prática. E é 100% sem enrolação, e você vai assistir aonde você quiser e desejar. Aqui é só uma aula, mas no curso são 55 videoaulas. E essas aulas, elas não são todas tamanho desse aqui, de 40 minutos. Não, vai ter aula que vai ter 3 minutos, vai ter aula que vai ter 20. Mas, de modo geral, ali são aulas curtas, você vai ter pequenos aprendizados, você nem vai perceber que está aprendendo. Então, a ideia é que você aprenda sem notar o esforço. E o preço que a gente sugeriu no início, que é o preço que a gente faz com as pessoas de forma presencial, que era R$ 2.250, esse preço a gente não vai cobrar mais ele, vocês vão entender o porquê. Então, isso aqui era o que eu faço por pessoa, quando a gente juntava 3, 4 pessoas, a gente aplicava esse curso e cada uma pagava esse valor. Mas quem comprar o curso ainda vai levar, inclusive, alguns bônus, tá certo? Que é o curso, tudo que eu falei aqui vai estar no meu e-book. Esse e-book levou mais de um ano para ficar pronto, juntando a bibliografia. Então, tudo que a gente falou aqui, ele está escrito nesse e-book, então você pode ver o curso e ainda revisar a parte teórica, ele vai em um PDF. O bônus 2, que é como interromper uma crise de pânico. Então, uma pessoa que está em crise de pânico, ela tem que saber o que fazer de forma automática, depois que a crise de pânico está instalada, é muito difícil você abortar a crise, mas sim há o que fazer no início, e a gente vai dizer para vocês como faz para automizar, ou seja, você vai fazer o ato automático ao menor sinal de que está entrando numa crise de pânico. Então, isso sozinho custaria aí algo em torno de R$100. Então, o valor total seria R$ 2.500, juntando com o curso, juntando o PDF do curso e as aulas sobre como interromper uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Mas olha só, pessoal, eu não vou cobrar aqui nem R$1.000, nem R$5.000, embora, se você fosse ter todas essas aulas, como alguns pacientes meus quiseram ter, passa de R$5.000. Por quê? Porque é muito tempo que a gente leva para passar todo o conhecimento. Então, seria aí mais ou menos o equivalente a umas 10 consultas, no mínimo mesmo. E o que é que a gente vai fazer, pessoal? Fazer com vocês algo muito especial para todos que ficaram até aqui, que eu sei que é uma aula grande, é uma aula que traz muita informação. Então, para quem ficou até aqui, a gente vai trazer sim, de forma especial. Você não vai encontrar o que eu vou passar para vocês aqui de forma externa, tá certo? Então, você não vai pagar 2.500, não vai pagar nem R$1.000. O que é a proposta para vocês? Seguinte, então, tudo isso incluso. Tem mais, porque aqui eu não deu tempo de colocar. Então, a gente tem um questionário também sobre cada transtorno. Isso tudo ficará à vista por R$250 ou dividido em até 12 vezes de R$29,63, dependendo do dia lá do juro, vai dar um pouco mais, um pouco menos, mas é em torno disso. E então apenas para quem ficou até agora, a gente vai liberar aqui o link aqui embaixo, para você clicar nesse link, vai ser redirecionado para uma empresa que vende esse curso e é algo único, tá certo? E o que é que eu vou dizer mais para vocês aqui, ó? Quem comprar o curso e em até 7 dias não gostar, que eu acho muito difícil, ele não precisa justificar absolutamente nada. Então, quando você compra o curso, o dinheiro fica com a empresa, não mandam para mim ainda. Depois de 7 dias, se você não gostar, você cancela o curso e pega seu dinheiro de volta. E não precisa justificar nada para ninguém. Então, quem quiser adquirir o curso, vai ter tudo aquilo que a gente falou aqui de uma forma mais completa, vai clicar no botão aqui embaixo
que está aparecendo para você. Eu não sei por que plataforma, mas pode aparecer ou em cima do slide, ou aqui em cima ou embaixo, normalmente aparece embaixo, e normalmente é um botão que está clicando na velocidade pulsátil do seu coração. Então, olha só, clica lá nesse botão, você vai ser direcionado para a página de vendas. Então, muito obrigado a todos e a todas que ficaram até aqui. Então, já posso dizer a vocês que quem seguiu o que a gente falou aqui, ou comprar o curso, mais ainda vai ser chamado de um futuro ex-ansioso, a ansiedade vai estar controlada, sem sombra de dúvida. Então, mais uma vez, deixa aqui, vai estar o botão, clica nele, você não vai encontrar em nenhuma outra plataforma, só quem vier aqui da nossa apresentação que terá acesso ao curso. Então, muito obrigado, pessoal.